Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, né? Ontem tivemos jogo do Botafogo, acabou que eu não consegui fazer o vídeo ontem à noite, então deixando para a gente comentar um pouquinho hoje aqui com vocês. Não é só no momento da derrota, no momento da crítica que a gente está aqui, a gente também tem que estar aqui no momento de elogiar, a gente tem que estar aqui também no momento de comemorar, né? Porque senão não faz sentido. Senão você entra num viés que você não deve fazer, pelo menos na minha opinião. Você tem que estar aqui no momento bom e tem que estar no momento ruim, né? E a gente, obviamente, quer sempre estar falando sobre vitórias, quer sempre estar aqui comentando, elogiando uma partida boa do Botafogo. Não acho que ontem foi uma partida exorbitante do Botafogo, que o desempenho foi maravilhoso, não acho que foi isso. Mas foi uma partida muito importante para a temporada do Botafogo, que não é uma temporada boa, é fato, é uma temporada onde o Botafogo decepcionou, mas é uma temporada que não acabou ainda. O Botafogo segue com um objetivo de ir para a Libertadores. Não é o objetivo que o torcedor queria títulos, igual foi no ano passado, mas a gente tem uma realidade e um objetivo que é se classificar novamente para a Libertadores do ano que vem. Pela primeira vez na história, o Botafogo iria 3 vezes seguidas para a Libertadores. Então esse objetivo é muito importante, né? E a vitória de ontem, jogo de 6 pontos contra o Bahia, que está logo atrás do Botafogo, uma posição atrás do Botafogo, depois do empate do Mirassol contra o Bragantino em casa. O jogo ontem ganhou uma importância muito grande para esse objetivo do Botafogo se classificar para a Libertadores do ano que vem. E essa vitória de 2-1 fez com que o Botafogo ficasse numa ótima condição e quem sabe também possa ter servido para o time ganhar um pouquinho mais de confiança, para o time voltar a jogar um futebol mais leve, porque a gente percebia ontem em alguns momentos a falta de confiança em alguns jogadores, né? E o clima não estava ainda muito legal. Então essa vitória pode ter tido um significado muito maior do que somente 3 pontos na tabela. Vamos falar então sobre Botafogo 2, Bahia 1. Roda a nossa vinheta. É isso aí, meus amigos, voltando aqui para a gente falar sobre o nosso glorioso, nosso Botafogo, dia 2 de outubro, né? Se setembro foi um mês muito ruim, outubro começou com uma vitória do Botafogo, uma vitória importante para cima do Bahia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo, né? Primeiro, deixa eu pedir para você se inscrever em nosso canal, se você ainda não é inscrito, faça parte da nossa família aqui do canal do Medeiros. Deixa o seu like também, que é muito importante, comente bastante, fique até o final do vídeo, não pule esse vídeo, assista ele todo até o final, deixe seu comentário, deixe seu like, muito importante. Vamos falar de Botafogo, tá? Como eu já disse, vou repetir, vitória importante no Nilton Santos, Botafogo 2-1 no Bahia, gols de Santiago Rodrigues e Jefinho. Santi Rodrigues que a gente estava reclamando no início que ele não tinha se adaptado, estava demorando a se adaptar, agora acabaram as dúvidas de que ele é um bom jogador, né? Acabaram, né? O tempo foi passando, ele foi se adaptando, foi ganhando confiança aos poucos. Santiago Rodrigues, todo jogo tem participação em gol, seja com assistência ou seja ele fazendo gol, né? Ontem, mais uma vez, balançou as redes, o Santiago Rodrigues abriu o placar para o Botafogo. E o Jefinho, né? O Jefinho que também, ultimamente convivendo com lesões, não estava se firmando, né? Fez um gol ontem, logo no início do segundo tempo, gol importante que pode dar mais confiança para o Jefinho também, que é um jogador diferente, né? Um jogador que tem muita qualidade no drible, dribla muito bem no espaço curto, mas é um jogador que necessita muito estar com a cabeça boa para poder desempenhar o seu futebol, né? E talvez esse gol do Jefinho possa ser aí, quem sabe, um ponto de partida para ele reencontrar o futebol dele, porque a gente tem certeza, a gente sabe o que o Jefinho pode entregar no Botafogo. Ele focado, ele com responsabilidade, né, sem problemas extracampo, eu acho que o Jefinho vai ajudar muito. Tomara que esse gol também possa ter sido um ponto, né, de partida, como eu disse, para que o Jefinho volte a jogar muita bola no Botafogo. E a gente já viu ele no Botafogo jogando muita bola um tempo atrás, né?
O Rodrigo Nestor descontou, né, pro Bahia, num lance estranho ali. A princípio eu tinha achado até que tinha sido uma falha do Léo Link. Tem gente até que tá achando que foi falha ainda. Eu acho que o desvio acabou matando o goleiro, né? Foi um desvio na barreira, um gol de falta do Rodrigo Nestor, né? Mas esse resultado colocou o Botafogo no G4 do Campeonato Brasileiro. É uma temporada irregular do Botafogo, é uma temporada onde a expectativa estava lá no alto, porque o Botafogo é o atual campeão brasileiro da Libertadores, o Botafogo investiu mais de 700 milhões em reforços, então a expectativa, o sarrafo estava lá em cima. Então o Botafogo chega em outubro, fora da Libertadores, fora da Copa do Brasil e sem chances de título brasileiro. É óbvio que é uma temporada abaixo das expectativas, é óbvio que a temporada foi aquém do esperado. Mas a gente ainda está em quarto lugar nesse Campeonato Brasileiro, né? A gente está no G4 do Campeonato Brasileiro. Então é impressionante. Se a gente tivesse há uns anos atrás, né, a gente falar assim, olha, estamos em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, era inimaginável, né? Era inimaginável. O Botafogo tinha uma outra realidade. Agora a realidade mudou. A realidade é que a gente está em quarto lugar no Campeonato Brasileiro e o clima não estava nada bom, protestos da torcida e protestos com razão, tá? Eu não estou falando que está errado em protestar, não, até porque realmente foi uma temporada com muitos erros, né, do Botafogo e principalmente eliminações que não deveriam ter acontecido, né? O Botafogo saiu para a LDU, por exemplo, acho que dava para o Botafogo ir mais longe na Libertadores, e saiu para o Vasco na Copa do Brasil, que para mim foi pior do que a LDU. O Botafogo sair para o Vasco na Copa do Brasil, sinceramente, é algo que me deixa irritado até agora. Mas, enfim, isso acabou trazendo uma onda de protestos. A torcida do Botafogo não está colocando bons públicos no estádio. É uma forma de protestar a torcida não ir para o jogo. Isso fica muito claro. A torcida do Botafogo... os protestos que a torcida do Botafogo faz não é somente aqueles protestos que o pessoal leva faixa. Uma forma que eu vejo a torcida do Botafogo protestando é simplesmente não indo para os jogos. Se isso está certo ou errado, cada um vai ter a tua opinião. Cada um vai ter a tua opinião. Eu estou falando de um fato que a torcida do Botafogo está protestando não indo para o estádio. Ganhou do Bahia, vai ter agora o jogo contra o Internacional, depois tem o Flamengo em casa. Tá? O Internacional do Beira-Rio, depois o Flamengo no Newton Santos. No jogo contra o Flamengo no Newton Santos, eu já acho que vai ter mais público, principalmente se vencer o Internacional fora. Se vencer o Internacional no Beira-Rio, então pode ter certeza que vai ter mais de 20, 25 mil torcedores no Newton Santos contra o Flamengo. Tenho certeza absoluta. Mas é um momento onde o time ainda está oscilando. O trabalho do David Ancelotti, tem jogo que ele vai bem, tem jogo que ele vai mal, tem jogo que o Botafogo não consegue repetir, por exemplo, o que fez ontem no primeiro tempo. Achei que o Botafogo foi bem no primeiro tempo ontem. No segundo tempo, mesmo após a expulsão do jogador do Bahia, eu acho que ficou uma trocação franca ali que não beneficiava nem o Botafogo. Enfim, eu acho que o Botafogo começou estudando, né, o Bahia no primeiro tempo, crescendo principalmente ali pelo corredor direito, né, o Marlon Freitas fazendo a construção muito bem, achando o Vitinho ali naquele funil, né, no lado direito, e o primeiro gol sai assim, né? O Vitinho, que inclusive foi convocado para a seleção brasileira, notícia de agora há pouco, né? O Wanderson, lateral direito, foi cortado e o Vitinho está novamente convocado para a seleção brasileira. Inclusive vai desfalcar o Botafogo contra o Flamengo, né? O Matheus Ponte deve jogar contra o Flamengo, porque o Vitinho foi para a seleção. E aí o Vitinho dá um cruzamento, dá uma assistência para o gol do Santiago Rodrigues, uma finalização cruzada. E esse padrão ficou se repetindo, né? Esse passe do Marlon Freitas, a entrada no funil pela direita. O Botafogo teve 3 chances ainda no primeiro tempo, né? 3 chances de gol no primeiro tempo, mas o resultado terminou em 1-0 no intervalo. E aí logo no segundo tempo, aos 30 segundos de jogo, o Botafogo faz 2-0. De novo, um cruzamento da direita. O Botafogo achou o ouro, né, ali, né, pela direita, teve um cruzamento, o Cuiabano chutou para dentro da grande área e o Vitinho escorou para o fundo do gol, quase dentro da pequena área já, fez um gol de centroavante, né, o Vitinho, né, fez um gol ali de camisa 9 praticamente. Então o Botafogo botou 2-0 no placar e o gol do Bahia foi um gol de falta, a bola parada que a bola desviou e matou o goleiro. Não foi nem uma jogada trabalhada, longe disso, não teve uma situação onde o Bahia
tivesse muito melhor na partida que o Botafogo. No finalzinho da partida, o Bahia tentou algumas situações ali, né, no abafa, para ver se empatava o jogo. Mas enfim, eu achei que o time do Bahia sofreu assim, um apagão realmente, cara. Eu tinha visto o jogo do Bahia contra o Palmeiras. O Bahia venceu o Palmeiras na Fonte Nova, jogando bem, né, sendo um time completamente incisivo, um time que trouxe dificuldades ao Palmeiras, né? Mas aí, fora de casa, o Bahia realmente não conseguiu, e isso foi um tema, inclusive, da entrevista do Rogério Ceni, né? Que fora de casa o Bahia não consegue jogar da mesma forma que joga em casa, não consegue repetir o desempenho. E fora de casa, realmente, o time do Bahia com muitos problemas, e o Botafogo dominou a partida, na minha opinião. O Botafogo foi merecedor do resultado, 2-1 para o Botafogo, né? Então é isso, achei que esse jogo de 6 pontos, o Botafogo precisava da vitória a qualquer custo, né? E pode ser um jogo muito importante, não só para a questão da tabela, do resultado, né, da tabela, mas também para a questão da confiança, a parte anímica, mental do time, né? E agora a gente pega um Internacional com problemas. O time do Internacional que acabou de trocar o treinador, né? O Roger Machado foi demitido, empatou com o Corinthians no Beira-Rio, no último minuto, estava perdendo para o Corinthians em casa, né? O Internacional não tá legal, o Internacional acho que é uma partida que dá para o Botafogo vencer lá no Beira-Rio. O momento lá do Internacional não tá bom. E aí depois é Botafogo e Flamengo do estádio Newton Santos. Então eu acho que é um momento agora da gente virar a chave, né? É um momento que essa vitória pode trazer aí uma virada de chave importante para o Botafogo. Vencer o Bahia, quem sabe uma vitória para cima do Internacional, e aí a gente pega um clássico contra o Flamengo. E aí se a gente ganha, por exemplo, o clássico contra o Flamengo, aí, meu amigo, aí a gente está falando de um outro cenário, né? A gente está falando de um outro clima, se isso acontecer, né? Vamos ver se a gente consegue esses objetivos, né? Que vão ser muito importantes para a nossa temporada de conseguir a classificação para a Libertadores 2026. E o Botafogo, como eu disse lá no início do vídeo, pela primeira vez na história, ir 3 vezes seguidas para a Libertadores da América. E não adianta, você só ganha a Libertadores se você começar a se acostumar a ir todos os anos para essa competição. O Botafogo ganhou em 2024, assim, tem que levantar a mão para o céu, porque geralmente não é assim que funciona. Você, para ganhar a Libertadores, tu tem que criar casca de Libertadores, né? Geralmente, tem que criar casca, tem que ir várias vezes e várias vezes, aí tu ganha. O Botafogo ganhou em 2024, depois de um tempo sem ir. 2017 o Botafogo foi, depois foi em 2024, 7 anos depois. Aí agora 2025 saiu nas oitavas, 2026 tem que estar lá de novo, 2027 tem que estar lá de novo. Daqui a pouco a gente vai e bate mais uma Libertadores, né? O planejamento não foi legal esse ano, não foi legal, todo mundo sabe que teve erros no planejamento, todo mundo sabe disso, né? Mas aí ano que vem, na Libertadores de novo, né, eles vão tentar acertar no planejamento igual acertaram em 2024. Acertaram em 2024, erraram em 2025, 2026 vamos tentar acertar de novo, mas é muito importante que a gente esteja presente todos os anos nessa competição, e esse é o objetivo desse final de temporada, ir para a Libertadores da América, ok? Se você curtiu a análise, deixe seu like, deixe seus comentários aqui, Botafogo 2, Bahia 1, se inscreva também aqui no canal do Medeiros. Um abraço, até a próxima.